Fomos agraciados por esses cânticos, pelo estudo. Que Deus continue nos agraciando pela palavra dele. Vamos fazer mais uma oração. Pai, muito obrigado por essa hora importante. Estamos reunidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, como uma parte da tua igreja aqui nesse mundo. E continua nos dando graça, sabedoria, para que a tua palavra seja realmente uma espada de dois gumes e possamos ouvir e possamos, o teu Espírito Santo, trabalhar na nossa mente, no nosso coração, para que possamos praticar, para que possamos ser edificados, Senhor, e que o Senhor seja glorificado nessa manhã. Oh, Pai, nos dê graça mesmo, sabedoria do alto, Senhor. Precisamos de Ti mais do que nunca, Senhor. Assim oramos pela fé, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, se Deus permitir, nós vamos terminar o livro de Efésios, mas se o horário der... E nós estamos falando sobre a armadura de Deus. Eu gostaria, nós trabalhamos até o versículo 13 na última reunião. Eu gostaria de nós pudéssemos abrir as nossas Bíblias aí no livro de Efésios, capítulo 6. A gente vai do versículo 14 até o 24. Acompanhe a leitura, versículo 14 até o 24. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós falamos da vida da igreja, que é uma guerra. Não existe uma pessoa neutra nessa guerra. Existe duas categorias: aquela que está alistado no exército de Deus, são os soldados de Cristo, e aqueles que pertencem ao exército de Satanás. São duas, não tem meio termo. E Paulo deixa claro isso que nós trabalhamos até aqui, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra o inimigo, o mundo, a nossa carne. Mas aqui especificamente a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. Muitas vezes o povo de Deus não sabe, ele sofre terrivelmente por não entender contra quem está lutando. Hernandes Dias Lopes diz: há muitos cristãos que estão entrando na batalha, ferindo os próprios irmãos, estão atingindo com seus torpedos os próprios aliados, em vez de bombardear o arraial do inimigo. O último versículo que nós lemos da última reunião foi o 13, eu só vou reprisá-lo. Ele diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus,
para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. É interessante que nós precisamos, a palavra de Deus nos instrui aqui nesse mundo perverso, e é interessante que nós precisamos discernir como lutar, e com as armas espirituais, não é com a arma física. Se é uma luta espiritual, nós precisamos do Espírito Santo e as suas armas. E é muito interessante que a palavra de Deus aqui me chama a atenção, que é com toda a armadura. Às vezes nós queremos colocar uma peça dela. Nós vamos ver agora, falar sobre cada peça dessa. Mas a armadura tem que estar completa. Esse é um requisito muito importante que Paulo enfatiza aqui. Revestir com toda a armadura de Deus. Nesse versículo 13, ele fala, tomando toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. É como um soldado que foi na vitória, a tendência dele, às vezes nossa, né? Estamos vitoriosos, então agora nós vamos descansar, baixar as armas e vamos passear, viajar, né? E aqui é interessante que ele fala, depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. O apóstolo Paulo combina as armas de um soldado romano. Parece que ele só está as armas aqui, essa analogia que ele faz do soldado romano, mas também com algumas representações do Antigo Testamento, de Deus, ou do Messias como um guerreiro. Eu achei, por exemplo, 2 textos aqui, só para a gente confirmar isso. Eu vou ler o versículo 17 de Isaías 59. Olha o que está registrado aqui. 17, versículo, capítulo 59, versículo 17. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários. Versículo 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então já estava aqui registrado que o Messias, né, como se ele já estava revestido com essas peças aqui. E o capítulo 57, capítulo 52, versículo 2, versículo 7, que diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Então aqui eu queria registrar isso, importante ver essa combinação que o apóstolo Paulo faz. Então Deus já estava profetizando essas peças, principalmente aqui como ele fala, a couraça, o capacete, né? Os pés daqueles que vão preparando o Evangelho, enfim. Outro ponto importante aqui que nós temos que ver, quando você vê o texto aí, a armadura de Deus, não é a nossa armadura, né? E os irmãos vão ver na sequência, essa armadura de Deus, ela é na verdade nós revestirmos de Cristo, e tudo aquilo que Ele fez ali naquela cruz. É muito, muito interessante. E agora eu queria dividir em 3 partes esses versículos que nos restam, do que nós lemos aí, do 14 ao 24. A primeira parte aí, do versículo 14 ao 17, vai falar sobre... Paulo descreve aqui o equipamento que precisamos para essa batalha. Aqui ele vai mencionar os equipamentos, né? A segunda parte, do versículo 18 ao 20, ele vai trabalhar a energia com a qual devemos lutar essa guerra. E a última parte, a terceira, do versículo 21 ao 24, nós vamos ver o encorajamento para lutar essa guerra. Então vamos aí, primeira parte, o versículo 14, quando ele fala, eu vou ler a NVI, a versão NVI fala assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. O que Paulo fala aqui? Paulo fala de um cinturão,
da verdade, é um cinto que o soldado romano colocava, e portanto permanecer firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, que Satanás é o pai da mentira. João 8:44 fala sobre isso. Então o soldado de Cristo, ele precisa estar com toda a armadura, e esse cinto aqui segurava todo o equipamento. O cinturão é o que segurava todas as partes. Aqui nós podemos ver, se Satanás é o pai da mentira, mas o crente cuja vida é controlada pela verdade pode vencê-lo, e só assim. Então esse cinturão é o que segura todas as partes da armadura juntas, e nós podemos dizer sem dúvida, sem medo de errar, a verdade é que segura todas as outras coisas no seu devido lugar. Então isso que nós vamos ver, né? O que a gente vê nesse cinturão? Está ali também alojada a espada que o soldado vai usar, e que nós vamos ver, é a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. Então, quando enfrentamos tudo pela verdade, nós encontramos força e proteção no combate. Irmãos, uma vez quando Jesus estava com os seus discípulos, e Tomé perguntou para ele, né? Senhor, não sabemos por onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem a mim se ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós vemos que Jesus deixa claro que a verdade não é alguma coisa que eu acho, que você pensa. A verdade é uma pessoa, e é por essa verdade, não é pela verdade que eu penso, que eu acho, mas pela verdade da pessoa de Cristo. É esse cingindo com toda esse cinturão da verdade. É isso que nós vamos, que é isso que essa primeira arma, essa primeira peça, esse equipamento primeiro nos diz isso. Em segundo lugar, Paulo falou sobre a couraça da justiça, vestindo-se a couraça da justiça. O que é isso? Irmãos, essa peça da armadura era feita de metal, cobria o guerreiro do pescoço ao peito e protegia o coração e todos os órgãos vitais. Então ele estava protegido ali. E ele fala a couraça da justiça, né? Esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo Jesus. Paulo deixou um registro muito importante, eu gosto muito ali, 2 Coríntios 5:21, Paulo fala: aquele que não conheceu o pecado, ele, ou seja, Deus o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, em Cristo, para que nele fomos justificados. É importante isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O Pai colocou seu Filho ali, para que Cristo fosse feito no nosso lugar, nos substituiu, para que Ele pudesse perdoar todos os nossos pecados, e fosse imputado em nós a justiça de Deus. Então é com essa justiça, fora dela nós não vencemos o inimigo, e com ela nós somos mais do que vencedores. Essa couraça da justiça, essa couraça que nos ajuda a nós vivermos aqui pela fé e pela graça, e nós somos justificados. E essa couraça, ela representa a vida devota, santa, ou seja, uma retidão moral diante de Deus. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, não há defesa contra as acusações de Satanás. Não tem. É o acusador, mas a sua acusação não prospera
não por causa de nós, mas por causa da justiça de Deus em Cristo Jesus, que foi imputada em nós. Eu acho muito lindo aqui nesse contexto, quando ele fala ali em Romanos, no capítulo 8, e ele deixa claro isso no versículo 33, ele fala assim, ele faz uma pergunta ali: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E ele diz assim: é Deus quem os justifica. Nós somos justificados pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, aconteceu ali naquela cruz. Então foi Deus que nos justificou, e por isso é muita graça, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E essa couraça nos dá isso, a couraça da justiça. Que graça é essa, né? Que armadura é essa? Por isso que é a armadura de Deus, ela é todo componente, ela é composta na verdade por Cristo, ela é Cristo. E tudo que aconteceu, e tudo que, para nós desfrutarmos o que Deus fez ali naquela cruz. O próximo, ele fala: calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Interessante esse, né? Nós vimos agora há pouco lá em Isaías, né? Que nós lemos ali o capítulo 52, né? 52, 7, foi isso? Fala sobre esse calçado. Muito bem, aqui Paulo falou sobre o calçado do Evangelho. Irmãos, é fantástico isso, essa analogia, né, do soldado romano equipado com sua armadura, o calçando os pés com a disposição para o Evangelho da paz. Os soldados romanos usavam um calçado com cravos na sola para lhes dar segurança e agilidade. Em lugares difíceis que eles iam, esses cravos que estavam ali firmados na sola do seu calçado, eles davam aderência, davam segurança. Eles iam em lugares difíceis, né? E davam agilizava a sua caminhada e a sua corrida para tantos lugares difíceis que eles tinham que percorrer. Muito bem, o que nós podemos ver aqui? Se nós quisermos ficar firmes e de pé, manter de pé nessa luta, nós precisamos desses calçados. E esse calçado é o Evangelho, que nos dá paz com Deus e paz com o próximo. Aleluia. É o texto lá de Isaías 52, 7, né? Ele fala: conformosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. O soldado deve ter os pés calçados com a preparação do Evangelho. O soldado de Cristo deve se preparar com esse calçado, a preparação do Evangelho da paz. O que requer isso? Isso requer uma prontidão, estarmos prontos em levar as boas novas da paz. O diabo declara guerra para destruir os homens. Ele quer destruir, ele quer quanto mais pessoas ele conseguir levar para ele, melhor. Então ele está aí. O diabo não morreu, ele está aí, vivo. Não é um conto da carochinha, o diabo existe, irmãos. O diabo declara guerra. Agora, mas nós somos embaixadores de Cristo. Isso é importante, nós darmos eu vou ler para vocês 2 Coríntios, no capítulo 5, alguns versículos aqui que vai falar, que nos fala qual que é hoje esse ministério, né, esse ministério da reconciliação. Eu vou ler do versículo 18, olha só, diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Muito bem, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que, olha só agora, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos, agora olha só, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só, então nós temos isso, nós somos embaixadores, e nós possamos levar esse Evangelho às pessoas para uma reconciliação com Ele, calçando
os pés com o calçado da preparação do Evangelho. É lindo isso, que fantástico é isso, né? Essa armadura de Deus, cada detalhe, essas peças fundamentais, esse equipamento imprescindível, que hoje é para nós precisamos estar revestidos com toda essa armadura de Deus. Versículo 16, a próxima, o quarto aí, embraçando sempre, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé. Agora vai falar do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só que interessante e muito forte em quarto lugar, Paulo falou sobre o escudo da fé. É o escudo da fé. Presta atenção, irmãos. E usando sempre esse escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos inflamados, ou em chamas, em fogo, né, do maligno. Esse escudo da fé, ele protegia quase que todo o corpo do soldado. Era feito de madeira e coberto por um couro curtido. Quando os soldados lutavam emparelhados, quando eles se emparelhavam um a um, e com esse escudo, eles formavam como uma parede contra o adversário. É como se fosse uma parede contra o adversário. Ele viria, mas era uma parede ali por causa daquele escudo. Os soldados sempre devem usar o escudo da fé, para que quando os dardos inflamados do inimigo, do maligno, voarem em direção a eles, estão protegidos com esse escudo da fé. Escudo da fé. O escudo da fé, ele protege todo o nosso ser. Uma das armas, por quê? Preste atenção aqui, quando ele fala, aqui é uma das armas mais perigosas que Satanás usa. Qual é essa aí? Dardos inflamados, dardos em fogo. Porque esses dardos não apenas feriam as pessoas, mas eles queimavam as pessoas. E o que serve para nós hoje? Qual a lição que nós trazemos hoje? Quando vem esses dardos e nós não estamos com esse escudo da fé. Esses dardos, ele vem para trabalhar no nosso coração e nas nossas mentes. Olha só, o que pode ocasionar? Pensamentos impuros, pensamentos blasfemos, dúvidas, pensamentos malignos. Isso tudo, esses dardos, se nós não tivermos com esse escudo da fé, nós somos atingidos por eles. Apagarmos esses dardos pela fé. Se nós não apagarmos esses dardos pela fé, eles vão ocasionar um problema sério aqui no nosso coração, no nosso interior. Nós vamos desobedecer a Deus. E é isso que o Satanás, que o diabo quer. Muito bem. Pensando como é que eram esses dardos, né, inflamados, eu fui ver e, pensava numa flecha, pensava numa espada, mas vendo um comentarista chamado Kurtz Van Gaal, ele diz que esses dardos de fogo eram flechas untadas com breu ou com outro material combustível, pegava fogo, e eram acesas imediatamente antes de ser lançado contra os adversários. Então ele era uma espécie de uma flecha, era colocada ali, acendia, porque tinha um equipamento combustível ali na ponta, e eles, antes de lançar, já punha fogo e lançava contra o adversário. Então não só feriam, como incendiavam o adversário, se não tivesse esse escudo da fé. O que nós podemos fazer nessa manhã e pensar sobre isso? Nós podemos e devemos levantar um escudo da fé, pela fé, porque a nossa fé vence o mundo. É interessante nós estarmos levantando o nosso escudo da fé. Como assim? Eu sou filho de Deus.
Isso não é mérito meu, mas pela graça de Deus eu fui salvo. E hoje eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor para a glória de Deus. Nós estamos levantando esse escudo da fé. E esses dardos inflamados são barrados por esse escudo, que nós estamos pela fé dizendo que nós somos filhos de Deus. Um maligno não nos toca. Aleluia, glória a Deus. Que essa armadura ela vai ficando cada vez mais fascinante. Às vezes a pessoa, um crente que ainda está começando, ele fala: puxa, mas vou andar com essa armadura, como Davi lá atrás foi sugerido contra Golias usar aquela armadura de Saul, e ele vestiu e falou: eu não estou acostumado com isso, né? Mas hoje nós precisamos crer que nós precisamos dessa armadura de Deus, é necessário mais do que nunca, e nós vestirmos. E eu digo para você em nome de Jesus nessa manhã, vamos estar vestidos todos os dias da nossa vida, até a vinda do Senhor, para a glória e honra do Senhor, porque nós vamos vendo como é importante. E aí no versículo 17 ele fala: tomai também o capacete da salvação. Olha outro equipamento que vem. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos falar do capacete em quarto lugar agora, o quarto equipamento, a quarta peça. Paulo falou sobre o capacete da salvação. Ele protege o quê? A nossa cabeça. E é interessante que tudo começa na nossa mente. Por isso que temos que estar protegido a cabeça, a nossa cabeça, né? Quando o diabo vem atacar, nós precisamos estar seguros. O que nós podemos aprender nessa manhã? Quando o diabo vem nos atacar, nós precisamos estar seguros da nossa cabeça, no nosso coração, da nossa salvação em Cristo Jesus, do capacete da salvação. Eu fui salvo pela graça de Deus, eu creio nisso, eu creio, Senhor, que eu sou teu filho pela tua graça, e bondade e misericórdia, um dia o Senhor veio até mim, e hoje eu estou com esse capacete da salvação, eu creio, não tenho dúvida sobre isso. Os irmãos lembram, nós vamos daqui a pouco ler o texto, mas só para a gente ver com mais clareza esse exemplo do capacete da salvação. Você lembra quando o inimigo foi tentar Jesus no deserto? Qual foi a primeira pergunta que ele fez? Vamos ver. Se tu és filho de Deus, o que é isso? Lançou uma dúvida. Hoje, às vezes vem isso: você é filho de Deus? Mas você peca, você faz tanto. Mas eu sou filho de Deus. Eu peco, mas eu confesso, eu me arrependo. Deus da graça e misericórdia. Essa é uma dúvida lançada. E nós precisamos ser convictos do capacete da salvação, que nós somos salvos pela graça de Deus. Eu creio em Cristo Jesus. Estamos usando o capacete da salvação. O soldado cristão que estuda a Bíblia, ele está firmado na palavra de Deus, não cede às propostas sedutoras do inimigo. Tu és filho de Deus? Sim! Eu sou filho de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas foi pela graça dele. Aprove a ele me salvar, porque em mim não há bem nenhum, mas Deus, pela sua rica misericórdia, pelo seu grande amor, ele me salvou. Aleluia. Isso é importante. Romanos 12:2 ele fala: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o propósito ali ele fala: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mente tem que estar renovando. Nós somos salvos, e que jeito nós vamos renovar dela? Ouvindo, lendo a palavra de Deus, estudando bons livros, falando uma reunião como essa, ouvindo o que nós vimos hoje na EBD, amarmos o Senhor a cada dia mais, e caminhar em direção a Ele, com Ele. Isso é importante. Essa capacete da salvação está coberto a nossa mente está cheia de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus, e quando isso acontece, nós falamos aquilo que nós estamos cheios, a boca fala do que o coração está cheio. Então é importante, nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram, e que se fizeram novas. Aleluia, glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, nós somos salvos pela graça de Deus. Aqui no versículo 17 nós vamos ver um outro equipamento, que ele fala a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós estamos chegando aqui no sexto
o sexto lugar. É o sexto equipamento. Paulo falou sobre a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Nós vencemos os ataques do diabo e triunfamos sobre ele por meio da palavra de Deus. Não tem outro jeito. É pela palavra que os cativos são libertos. Bem rápido, eu queria ler aqui, eu vou ler para vocês, Hebreus 4, versículo 12, que ele vai falar o que é a palavra de Deus. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, preste atenção, ela é viva, ela não é morta, ela é viva e eficaz. Olha só, ela é eficaz, mais cortante de qualquer espada de dois gumes. Aqui fala uma comparação com uma faca ou uma espada de um açougueiro, né? Ela tem gumes, fala de dois cortes, ela corta tanto de um lado como do outro. E ele fala assim, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é muito mais afiada, ela não perde o corte, não precisa estar amolando ela. Às vezes lá na casa você tem que amolar ela, né? Perdeu o corte. E ela é apta, ela sabe discernir. É como aquele açougueiro que sabe cortar, dividir aquelas peças da carne. Essa é pá, essa é isso. Essa é um nome, outro. Sabe cortar. A espada de dois gumes é muito mais do que isso. Por isso que é importante, ela é eficaz, ela é viva. Não é uma palavra morta que você lê, não. Você lê, o Espírito Santo testifica no seu coração, você clama a Deus e ela viva. Ela dá viva, ela viva, ela vivifica, ela traz vida. Aleluia, isso, né, irmãos? Impressionante. Como é impressionante isso, as coisas de Deus realmente é fora do contexto desse mundo, né? E aí então, ele diz, interessante que Pedro quis defender Jesus com a sua espada carnal. Um dos sumos sacerdotes, aqueles sacerdotes ali, ele chegou ali, ele estava ali, e Pedro arrancou a sua espada e cortou o quê? Lembram? A sua orelha. Ele chamava Malcolm. Ele cortou a orelha. Ali ele usou uma espada carnal. E muitas vezes nós estamos usando a espada carnal, nós só vamos trazer morte. Por isso nós precisamos da espada do Espírito. E Pedro, você vê depois, ele fracassou sim quando ele usou a espada carnal, mas quando ele usou a espada do Espírito, multidões se renderam a Cristo. Que graça que é. Então que nós saibamos usar essa espada do Espírito, e não a carnal, aquela que é nossa, aquela que leva à morte. Então, Cristo venceu Satanás de que jeito? Lembra? Pela espada do Espírito, pela palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer a palavra de Deus, ela está no nosso coração, e que ela afasta do pecado. A Bíblia nos afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da Bíblia. Irmãos, eu queria ler o texto aqui. Eu acho que seria muito importante nós lermos o texto quando Jesus foi tentado no deserto. Nós vamos ver aqui coisas importantes com relação a esse equipamento. Está em Mateus, no capítulo 4, por favor, vamos acompanhar o texto aí. Eu pediria, por favor, Mateus 4, do versículo 1 até o 11. Olha só. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que essas palavras se transformem em pães. Olha só, essa dúvida que foi lançada. Porém Jesus respondeu: está escrito. Eu vou pulando, eu vou mais rápido aqui, tá? Aí ele está escrito, aí ele diz o que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Deus. E aí de novo, o tentador, ele é insistente, o diabo é insistente, levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui debaixo,
abaixo, porque está escrito. Olha quem fala agora. Quem falou agora está escrito? O tentador, Satanás. Ele conhece a palavra. Olha só, ele diz o texto aqui, né? Ele cita aqui o Salmo 91. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que guardem, e eles susterão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. E Jesus respondeu: está escrito. Olha só que interessante, Jesus fala a segunda vez, Satanás cita esse Salmo 91, do versículo 11 e 12, de um modo exatamente oposto ao sentido original. Olha como ele distorce. Aqui é uma exortação para se confiar em Deus. Satanás tenta substituir a confiança por um teste. Se joga. Não existe isso. Então, olha a importância de nós estarmos conhecendo a palavra de Deus, para que não sejamos enredados pelas dúvidas, pelo erro, pela artimanha do inimigo. E Jesus aqui ele fala, está escrito de novo, em última instância, lá no versículo 9, ele disse: tudo isso te dareis prostrado me adorar. E então Jesus ordenou, né? Retira de Satanás, porque está escrito. Quantas vezes ele fala? 3 vezes. E ele termina então, com isso deixou o diabo, e eis que vieram anjos e serviram. O que nós aprendemos aqui? Jesus fala: está escrito, está escrito, está escrito. O que nos leva a isso? A nós vermos a palavra de Deus, a nós conhecermos a palavra de Deus. Quando vier os dardos inflamados, nós vamos com a palavra de Deus, a palavra específica. Não precisa, naquele momento você não vai usar toda a Bíblia, nem dá, mas você tem que ser específico naquele movimento que vem contra você, né? Não é você, eu sou filho de Deus, tudo bem, mas naquele momento requer uma especificação mais clara, mais firme da palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos fazer uma dinâmica nessa manhã, um exemplo. Você está na rua e alguém fala um palavrão para você, fala um palavrão, e você fala assim: porque está escrito. Agora está escrito o quê? E onde está escrito? Aquela pessoa sentou na tua frente e pegou a comida, está na hora do almoço, está comendo e come aquele montão de comida e vai. Você fala: está errado isso, você é um glutão, porque está escrito. Mas está escrito o quê? E onde está escrito? Jesus foi claro, ele sabia onde estava, ele venceu 3 vezes, e o inimigo foi embora, e os anjos vieram. Nós precisamos estar atentos. São horas difíceis, são momentos maus, o tempo está indo, assim como está Maranata, por vir o Senhor. Satanás sabe disso, e ele está também querendo trabalhar o mais rápido possível para angariar mais vidas para ele, para levar para o inferno, irmãos. Por isso que aqui então são 6, já são as 6 armas, né? Essas 6 armas. E é interessante que a palavra manejar aqui, ela dá um sentido de você usar o quê? De você manusear, né? Maneja. E tem um texto lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 15, no 2 Timóteo, que ele fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja. Quando eu vi essa palavra maneja, eu liguei com a espada, maneja a espada, ou seja, ele maneja a espada, né? Ele manuseia a espada, ele sabe lidar com a espada. Então, bem a palavra da verdade. Então nós precisamos também saber manejar essa espada do Espírito, né? E para isso nós precisamos do quê? Conversar o dia inteiro, falar mal dos outros, falar mal não fale mal dos irmãos. Uma coisa que tem me chamado a atenção: não fale mal, porque nós ouvimos hoje, são filhos de Deus, são nossos irmãos. Quando nós falamos mal um dos outros, dos irmãos, nós estamos, como nós ouvimos, nós estamos desagradando o nosso Pai.
Se você quiser falar mal, fala do diabo. Satanás é mentiroso, ele é o... né? Mas isso é importante, irmãos, porque isso também faz parte de nós estarmos seguros com essa armadura, né? Nós orarmos por aqueles que estão necessitados, né? E aí então nós precisamos entender que essa armadura ela é importantíssima. Então aqui termina, são 6 equipamentos, 6 peças que realmente testifica essa armadura. Agora nós vamos passar para a segunda fase, a segunda parte. A segunda parte, nós já falamos, ela vai cobrir do versículo 18 ao versículo 20. Aqui é a energia com qual nós devemos lutar essa guerra. Que energia é essa? Vamos lá, versículo... Bom, eu vou só comentar o versículo 18, e depois nós vamos entrar, aliás, nós vamos entrar depois no versículo 18. É a oração. Paulo fala da oração. Irmãos, a oração é a energia que capacita o soldado crente a usar a armadura de Deus. Ele vai usar essa armadura, mas no contexto está a oração, né? E manejar a espada do Espírito. Uma vez perguntaram para um homem de Deus: o que é mais importante, a palavra ou a oração? E ele disse assim: se nós formos perguntar por uma ave, por um pássaro, perguntar para ele, escuta, qual que é mais importante, a sua asa direita ou esquerda? E o homem de Deus falou assim, sem dúvida ele ia responder, as duas. Irmãos, as duas são importantes, a oração e a palavra de Deus, nós não podemos deixar. A oração, elas são indispensáveis, elas caminham juntas, elas são importantíssimas para isso. Nós vamos vendo aqui, por exemplo, quando estavam ali na constituição dos diáconos, os apóstolos reuniram e falaram assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É importante os dois. E aqui no versículo 18 ele fala assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui Paulo fala, em primeiro lugar aqui, né, sobre essa oração, nós vamos também ver várias partes aqui, essa natureza da oração, com toda oração e súplica, ou seja, a natureza, né, são vários tipos de oração, né? É mais do que um tipo. Devemos usar súplica, intercessão, ações de graças, e porque o real sentido da oração é verdade que nós pedimos isso, pedimos aquilo, não está errado, mas se ficar só nisso não é isso, né? Então o momento que nós temos que fazer essa súplica, oração, né? E essa oração, o sentido mesmo dela é manter a intimidade com Deus, deleitando-se em Cristo, em Deus, essa oração. Nós vamos cada vez mais orando e vamos conhecendo o Senhor. Então esse é, em primeira instância aqui, essa natureza da oração. Em segundo lugar, ele fala assim, em todo tempo. Aqui fala orando em todo tempo, o tempo da oração, né? Como que nós vamos fazer? Então eu tenho que parar aqui, hoje eu tenho que ficar quietinho. Não, nós devemos orar em todo o tempo. Isso quer dizer que a nossa oração tem que ser constante, a comunhão com Deus. Irmãos, alguém diz assim: agora eu vou entrar na tua presença. E você poderia perguntar para esse alguém: e onde é que você estava esse tempo todo? Nós somos chamados para viver na presença de Deus. E esse viver, essa oração tem que estar rodando dentro de nós, no seu carro, no trânsito, na escola, no banheiro, aonde você estiver, ali na fila de um banco, orando ali o tempo todo. E é interessante que aquela pessoa que tem esse espírito de oração, ela tem essa tendência de estar orando. Qualquer coisa que acontece, ela já está na rua, está em qualquer lugar. Senhor, me guia aqui. Orando o tempo todo. É isso que Paulo está falando. Esse é o sentido da oração.
É verdade que nós temos especificamente o dia, uma quinta-feira, para oração aqui na igreja, isso é importante. Mas fora daquilo ali, nós temos que estar orando todo dia. Por isso que quanto mais você orar, você vai ter sentido e vai valorizar o dia da reunião que tem aqui. Você fala, puxa, é importante nós estarmos. E Paulo aqui também pede oração por ele. Então, nós somos chamados para vivermos na presença do Senhor. Então, nós não precisamos parar, precisamos estar em qualquer lugar, estamos tendo comunhão com Deus, intimidade com Deus. Aleluia, glória a Deus por isso. E nesse momento nós vamos orando e vamos conhecendo o Senhor, porque Ele é vivo, nós estamos conversando com Deus vivo, e isso nós cremos, Aquele que não crê não faz isso. Em terceiro lugar, ele fala no Espírito, olha aí, no Espírito. Então, significa que essa oração precisa ser motivada e assistida com respaldo, com fundamento no Espírito. Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 26 e 27, depois você pode ler em casa, ele fala ali sobre o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Então a importância disso, não é oração feita no monte, você pode ir, mas não é uma oração feita no monte, não é uma oração feita em línguas, mas é uma oração no Espírito. É no Espírito Santo de Deus, porque às vezes uma oração carnal ela é fervorosa também, mas não é isso que Jesus está pedindo, é no Espírito. Aquela mulher que perguntou onde é que nós vamos adorar o Senhor, no monte nem aqui, mas ele está procurando quem? Os verdadeiros adoradores, que adoram de que jeito? No Espírito e em verdade. Então é importante nós entendermos aqui sobre isso, E eu diria mais para os irmãos, quando ele fala aí no próximo, que é em quarto lugar, ele fala da vigilância na oração, e para isso vigiando. Outro ponto importante, nós devemos orar e vigiar. A oração vigiar, aqui requer que estejamos de que jeito? Alertas, concentradas. Às vezes você está orando, mas você está... Então a importância dessa oração em vigiar é estar alertas, estar concentrados, espiritualmente falando. Existe um exemplo aqui que nós podemos ressaltar, é lá em Neemias, no capítulo 4, no versículo 9, quando ele disse assim: porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção nós colocamos guardas, nós pusemos guarda contra eles dia e noite. A oração, se você pegar um corte na palavra oração, você vai oração, orar, ação, ou seja, elas caminham junto, orar e agir. Por exemplo, a pessoa que ora pedindo para proteger o seu carro contra ladrões, está orando ali, mas ele deixa o carro aberto, deixa a chave no contato. Ele não está colocando guarda, ele não está fazendo a sua parte. É importante isso. Ele guarda a minha casa, eu deixo tudo aberto, janela aberta, portão aberto e saio. É realmente para nós pensarmos seriamente sobre isso. Temos que fazer a nossa parte, orar e ação. Em quinto lugar, a perseverança da oração, com toda a perseverança. O que é isso? Por exemplo, no livro de Atos, quando começou ali a implantação da igreja, no capítulo 2 ali, no capítulo 2 de Atos, nós vamos ver como eles perseveravam na oração. Olha só, eu vou ler para vocês, capítulo 2, versículo 42, como viviam os convertidos. Eles foram convertidos e perseveravam, a primeira palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do partir do pão e nas orações. É ser persistente, não é você orar uma vez, eu já orei, É igual aquela pessoa que casou, tem 40 anos de casado e a esposa fala,
as pessoas falam: eu nunca vi esse marido falar que ama. Eu, como não? Naquele dia do casamento eu falei para você que ama, fala para a esposa. Passaram-se 40 anos, então não há necessidade de nós estarmos falando: eu te amo, eu te amo. É importante isso. Esse exemplo rasteiro nos ajuda a nós entendermos que, eu já orei sobre isso. Persevera na oração, perseverante. Aqui mesmo, no próprio capítulo 1 de Atos, ou tem um outro exemplo, tem vários, mas só para lembrar, no capítulo Atos, capítulo 1, versículo 14, olha só, os discípulos em Jerusalém, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A importância então de estarmos orando sempre. E hoje, no Novo Testamento aqui, Paulo deixa claro isso lá em Romanos 12, olha o que ele diz. Eu vou ler para os irmãos aqui: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração perseverantes. A importância de estarmos nesse contexto. Muito bem, o sexto lugar, o alcance dessa oração, Paulo fala e súplica por todos os santos, Aqui nós vamos ver junto aqui o versículo 19 e o 20, Ele diz assim no 19: e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E no versículo 20: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Nós somos, então aqui, essa oração alcance, olhar por todos os santos. Somos um exército de Cristo, e precisamos orar uns pelos outros, orar por todos os santos. Às vezes eu não sei quem mais, nós oramos só pelos parentes, oro pela minha esposa, meu marido, meus filhos, e nós devemos alargar mais, abrir mais o leque, orar por todos os santos. Paulo pede oração aqui, mas interessante que eu pude ver aqui, ele não pede uma oração, ele está preso, ele não pede oração para Deus livrar ele da cadeia, mas ele pede oração para ele continuar fazendo o quê? Pregando o Evangelho. É forte, para mim é forte. Então você vê como que estava o coração desse homem, é no Senhor, a palavra cheia no seu coração, e é importante isso. Na próxima aí, o encorajamento, agora nós vamos falar na terceira parte, o encorajamento para lutar essa guerra, versículo 21, e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. E o versículo 22 que nós lemos, foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. O que é isso aqui? Nós estamos lutando essa guerra, não é sozinho, irmão, nós não estamos lutando sozinho, nós estamos outros soldados, outros crentes, outros soldados pelo exército de Cristo que estão lutando conosco, e devemos nos esforçar para encorajar uns aos outros. Vai, irmão, que isso, você tem paz, foi isso? Vai, precisa, vamos lá, vamos caminhar, não pode ficar aí parado. A importância de estarmos encorajando uns aos outros. Paulo encorajou os efésios, Tíquico foi um encorajamento para Paulo. Agora Paulo envia Tíquico para encorajar os efésios. É uma grande gama de encorajamento para fazer parte da família de Deus, dessa família, desse exército. Glória a Deus. Importante isso, regimentar as pessoas, orando uns pelos outros, alcançando essa oração. Agora, terminando aí os 2 versículos finais, ele fala assim, eu estou repetindo o versículo 23 e 24: paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Versículo 24: a graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção aqui, você faz uma análise aqui, nesses versículos que ele falou, você sublinha aí, são 4 palavras importantíssimas, que você só vê no reino de Deus. E ele menciona aqui, a primeira, paz; segunda, amor;
terceira, fé, e a quarta, graça. Irmãos, o que quer dizer isso? Nós somos o povo mais abençoado do mundo. Não importa que circunstâncias estamos passando, se estamos em Cristo, nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. É muita graça? Sim, é muita graça. Aleluia, glória a Deus. Essa é a armadura, e eu gostaria então de fazer uma conclusão aqui nessa manhã. Primeiro eu gostaria de fazer uma aplicação, perguntar para você nessa manhã. Você põe diante de Deus, faça essa pergunta com Deus: em qual exército você está alistado? Você é um soldado de Cristo? Ou ainda você é um soldado de Satanás? Só tem dois. Se você é um soldado de Cristo, tenha um coração de gratidão a Deus. Tenha um coração de gratidão a Deus. Se você é um soldado ainda que serve o mundo, Satanás, se arrepende do Senhor. Pede arrependimento, pede graça. O Senhor está aqui nessa manhã, pronto para te ouvir. Quem sabe foi isso que Deus trouxe aqui, para que você seja salvo e passe para o exército de Cristo Jesus. Seja um soldado do Senhor. Isso seria importante. Agora, se você está aqui também, faz parte do exército de Cristo, mas está vivendo em pecado, é uma hora importante também para revestir de toda a armadura de Cristo. Pedir a Deus arrependimento, pedir perdão a Deus pelos seus pecados e revestir dessa armadura de Cristo, porque Deus é um Deus de amor, de misericórdia, e Ele está pronto para te perdoar, porque Ele é o Senhor de misericórdia, de amor, de graça, porque foi Ele que nos salvou. Às vezes você está passando, aqui tem alguém que às vezes está passando uma hora difícil, e às vezes não consegue, com lutas. Nós estamos aí vivendo com lutas, é verdade. Então é um momento agora de estar orando ao Senhor, pegar essa armadura, clamar ao Senhor, abrir seu coração. Senhor, eu quero, me ajuda, me consola, me fortalece nessa caminhada. Às vezes eu estou sem força nenhuma mais para caminhar. Pede graça, Senhor. E às vezes, se você precisar de ajuda, eu estou disposto a ir. Quero me colocar à disposição. Nós não vamos resolver seu problema, mas nós vamos lá chorar, nós vamos, talvez eu não saiba, mas nós vamos, como foi feito hoje de manhã, nós vamos buscar de Deus. Mas o importante é um exército. O exército é feito por uma pessoa. Então é importante isso. E eu gostaria de fazer uma conclusão lendo o capítulo, aliás, os 2 versículos de Judas, que ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, olha só, é aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. Então aqui está, e nós conseguimos terminar. E eu gostaria só agora de ler aqui, está guardado isso aqui já faz tempo, um artigo de Riley, J.C. Riley. Quem quiser depois, a gente pode até posso colocar no WhatsApp, para a gente receber lá. Olha só que interessante, o tema é: você é um cristão verdadeiro? Faz uma pergunta. Então não espere impossibilidade nessa caminhada de fé. Não suponha que virá o dia em que você não encontrará fraqueza no seu coração. Não terá incoerência em suas orações. Não haverá distrações durante a leitura bíblica, nem desejos indiferentes na adoração pública a Deus.
nenhuma carne para atormentar, nem diabo para tentar, nem ciladas para vos fazer cair. Não espere nada disso. Conversão não é perfeição. Conversão não é o céu. O velho homem dentro de você ainda está vivo. O mundo ao seu redor ainda está cheio de perigos. O diabo não morreu. Lembre-se que um pecador convertido continua sendo um pobre e fraco pecador, necessitado de Cristo a cada dia. Lembre-se disso sempre. E você não ficará frustrado ou desapontado. Isso é um consolo, é um conforto. Se os irmãos quiserem, depois eu ponho no WhatsApp. Então que saibamos tudo isso e vivermos com a armadura de Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, graças te damos nessa manhã, porque o Senhor é um Deus que cuida do seu rebanho, do seu povo, da sua igreja, trazendo uma direção firme para nós. E acho muito importantíssimo esse assunto da armadura de Deus, e que todos nós saibamos realmente não negligenciar e revestirmos dessa armadura todos os dias, para a honra e glória do Senhor, vivermos firmes no Senhor, uma vida que agrada ao Senhor, que glorifique e honre o teu nome, que nos ajuda como igreja, Senhor, a todos nós, uma vida em santidade, uma vida que agrada e honra o teu nome, para a tua glória, Senhor. Muito obrigado por essa manhã. Que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando essa palavra em todos nós. Nessa semana, uma semana de vitória, de graça, de luta, mas de vitória. Assim nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.